Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 2, do 2 ao 5. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Até aqui por enquanto. Irmãos, qual é a nossa missão como igreja? Uma delas, né? Nós temos algumas missões que Deus nos deixou, mas uma das missões que nós temos como igreja, uma das missões que nós temos como igreja é combater todas aquelas coisas que têm tomado o lugar de Deus em nossas vidas. Essa é uma das nossas missões como igreja e é uma de nossas missões individuais também. E eu digo que é a primeira e talvez a mais importante delas. Nós combatermos aquilo que há em nós que toma o lugar de Deus em nossas vidas, né? E tudo isso, todas essas coisas que tomam o lugar de Deus em nossas vidas, elas têm um nome, elas passam a se chamar idolatria. Quando alguma coisa ela se coloca à frente de Deus, nós idolatramos essa coisa, né? E se nós olharmos para a nossa geração e perguntarmos assim, o que mais tem se colocado nos corações no lugar de Deus? Né? E a resposta eu acho que é meio simples, né? Que se perguntarmos para a geração o que está no lugar de Deus, elas vão dizer elas mesmas, né? A própria pessoa, ela se coloca no lugar de Deus. Esse é um dos casos, né? Nós temos muitos outros, como o pastor Fernando pregou aqui sobre o dinheiro, o amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro. Só que eu acho que ainda antes dessa, nós temos a idolatria a nós mesmos. É uma espécie de egolatria, né? E talvez essa seja a mais perigosa de todas, né? Muitos males, né, nós temos na nossa igreja moderna, né? Muitas coisas têm afetado o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Mas talvez o pior deles seja essa idolatria a nós mesmos, né? E tem uma palavra que eu creio que dá uma espécie de resumida nisso, que é o egoísmo, que é uma espécie de egolatria, quando nós idolatramos a nós mesmos. Que não está aparecendo muito bem ali, mas tinha uma camiseta branca ali, e na camiseta é escrito eu, né? Quem as pessoas, é aquela pessoa que você pergunta assim, o que é mais importante para você? Depois eu e depois eu mesmo. E aí depois ele encontra algumas coisas que também dê importância. Mas é uma camisa dizendo eu e eu, né? Então, o que é importante para essas pessoas são elas mesmas. E nós vamos ver como o Evangelho trata isso. E eu gostaria que você, assim como eu farei, que nós venhamos a sondar o nosso coração ao longo da mensagem. Se nós nos enquadramos dentro disso, né? Dentro desse estado de egoísmo, egolatria. E nós vemos que essa palavra, ela está, de certa forma, em alta nos nossos dias. Mas por quê? Porque nós temos visto esses problemas de refugiados pelo mundo, né? Isso já acontece há muitos e muitos e muitos anos, irmãos, muitos anos. Pessoas morrem a centenas constantemente,
Mas depois que aquela criança apareceu morta na praia, parece que surgiu aquele momento o problema, né? Porque foi uma criança que apareceu na praia, mas centenas de crianças morrem constantemente com esse problema. Mas quando apareceu aquela imagem, e eu não estou dizendo que foi qualquer coisa, ou uma imagem simples, realmente foi uma imagem forte para qualquer pessoa, assim, ver uma criança morta. Mas quando aquela criança apareceu morta, começou-se uma discussão sobre isso. Por quê? Porque as pessoas olham para os países, e os países, de alguma forma, eles não querem receber esses imigrantes, essas pessoas, esses refugiados, e são taxados de egoístas, né? E eu não vou entrar no mérito hoje sobre refugiados, sobre os países que recebem ou não. Mas eu quero dizer que essas palavras, esse pensamento no pensar em si próprio e não olhar para o lado, está sendo muito discutido hoje. Mas ao longo da história sempre foi, né? Só que hoje nós estamos vendo com uma certa evidência a mais. Só para a gente entender um pouco melhor o que essa palavra significa, né? Nós vamos olhar na raiz da palavra. O ego, nós conhecemos a palavra ego, mas é uma palavra grega, quer dizer eu. A forma correta de pronunciar é ego, né? Mas quer dizer eu. E o ismo quer dizer a prática do, para nós entendermos, né? Então, a palavra egoísmo, a tradução correta dela é a prática do eu. Quando eu pratico a mim mesmo, quando eu olho para mim mesmo e pratico e satisfaço o que eu creio, o que eu penso. Outra tradução também é a prática dos meus conhecimentos. Então, o egoísmo é isso, quando eu tenho um conceito e eu creio que esse conceito é a verdade e eu pratico esse conceito pensando em mim mesmo. Quando eu só penso em mim, né? E se nós procurarmos as definições na internet, por aí, em dicionários, tem algumas traduções, algumas coisas que dizem sobre isso. E uma delas é que é uma oposição. O egoísmo, ele é uma oposição ao coletivismo. O coletivismo é o agir em conjunto, em coletivo, em grupo, né? E o egoísmo, ele fala que não, o que ele sabe, o que ele tem, o que ele pensa já basta, né? E ele está correto e não há quem mude isso, né? Outra definição é: o egoísta é aquele que precisa receber mais do que é capaz de dar. É aquele que precisa receber mais do que é capaz de dar. Irmãos, isso é muito sério. Porque nós pensamos às vezes assim: o egoísta é aquela pessoa que não está nem aí com os outros. Que ela vê uma pessoa na rua, pisa em cima dela e continua andando. Isso é egoísmo também, só que isso é um outro nível, um nível extremo, né? Não que todos que são egoístas tenham que ser da mesma forma. Mas quando você acha que você tem que começar a receber mais do que o que você doa, isso é um egoísmo. Sabe quando você quer, por exemplo, que todo mundo ore por você, mas você não ora por ninguém? Eu acho que isso não acontece aqui no Brasil, só no país do lado aqui. Quando você acha que as pessoas estão em dívida com você, mas você não está em dívida com ela, por qualquer motivo que seja, isso é egoísmo. Quando você às vezes vem na igreja e fala assim: puxa, esse ar ele está meio antiguinho, né? Podia ser trocado já. Puxa, o som poderia estar melhor. Puxa, eu queria me sentir melhor, a cadeira podia ser acolchoada. Mas daí, se for buscar num histórico lá, a cada 5 meses doa R$10 na igreja. Egoísmo é o nome disso. Isso é egoísmo. Quando você acha que você precisa, que você merece receber mais do que o que você dá. Isso é uma das definições do egoísmo. Outra delas, leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Quando você tem interesses, quando você tem necessidades, essas necessidades e interesses, elas têm que ser cumpridas, e os interesses e necessidades de tudo que está ao redor não importam mais. Não importam mais.
A igreja, meu irmão, é para ser totalmente o oposto de todas essas coisas que eu estou dizendo. Nós vamos entender o melhor. Mas quando você acha que os seus interesses e necessidades estão acima dos interesses e necessidades dos outros. Quando você acha que você... Olha, eu queria estar comendo hoje um filé mignon, né? Mas eu estou comendo uma alcatra. Mas eu queria um filé mignon. Mas o outro ali não está no pão com ovo. E você fala assim, não importa ele, importa que eu merecia mais do que eu tenho. E não estou tendo o que eu mereço. O meu próximo, ele não importa. Né? Então, eu estou falando de igreja porque nós somos igreja, irmãos. E não tem como não relacionar essas coisas com a necessidade da igreja. Como, por exemplo, a necessidade financeira da igreja. Não tem como nós olharmos, nossa, eu preciso ir no cinema pelo menos 2 vezes no mês, senão eu fico estressado. A igreja tem quem dê ofertas lá, o aluguel se paga sozinho, alguém vai pagar. Mas eu tenho necessidade de pelo menos 3 vezes no mês ir comer num restaurante bom. Essa é a necessidade que eu tenho. Eu tenho que ter internet de 300 mega na minha casa, que antes de eu pensar o vídeo já está carregado. A igreja tem necessidade também, mas não importa, alguém resolve lá. Isso é egoísmo. Igreja, necessidades não só físicas, como monetárias, mas necessidade de oração, a necessidade de você compartilhar algo com alguém, de você ouvir alguém. Você acha, eu tenho problemas, eu não estou bem, as pessoas têm que me ouvir, eu tenho que chegar no pastor, ele tem que depositar 2, 3 horas para mim, mas eu não pergunto se alguém está bem e aquela pessoa precisa de oração. Eu não preciso se ela pergunta de algo, mas se eu preciso, eu grito para o mundo inteiro ouvir. É egoísmo isso. Isso faz parte da prática do eu. Só eu importa. Né? E qual é a oposição a isso? É um sentimento chamado altruísmo, ou seja, o comportamento de quem tem amor ao próximo. É abnegado, solidário com o próximo. Isso é o contrário do egoísmo. É quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu olho para a necessidade do outro, quando eu vejo que que existem pessoas além de mim no mundo, que existem pessoas que moram do lado da minha casa, que existem pessoas que sentam-se na minha frente na igreja, que sentam atrás de mim, que eu tenho outros irmãos que professam a mesma fé. Isso é o oposto do egoísmo. E que nós venhamos a sondar o nosso coração. Existe na mitologia grega, né, aquelas histórias, né, dos deuses gregos, né, que eles criavam para explicar as coisas. E tem a história de Cronos, que era o Deus supremo, né, Deus do tempo, de todas as coisas. E diz a mitologia que cada filho dele que nascia, ele matava. Nascia os filhos, ele matava. Por quê? Ele falava assim, puxa, em algum momento ele vai querer usurpar o meu trono. E vai querer ser o Deus supremo, então eu não vou deixar que isso aconteça. Eu vou matar todos que nascerem. E parece que a Reia conseguiu salvar Zeus, né? É o Deus do céu, dos trovões, lá para a mitologia, que é o filho de Cronos. Então, isso não é novo. Não acho que nasceu aqui em Bauru, nasceu com a gente, porque não foi não, né? E se nós olharmos para a nossa cultura, para o nosso mundo, como as pessoas elas enxergam isso, né? Nós vivemos no mundo, não há como negar isso. Nós somos uma igreja no século 21 e não há como correr dessa verdade. Então, e como que o mundo ele olha para isso? Vamos ver se isso está muito diferente do que nós pensamos, né? Um filósofo grego chamado Aristóteles, né, dizia o seguinte: o egoísmo não é um amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios. Isso é o egoísmo. Você fala assim, olha, mas eu tenho amor próprio, lógico que eu vou pensar em mim. E não é esse o problema. O problema, como Aristóteles dizia, essa paixão desvairada por mim mesmo. Não basta eu me amar, eu tenho que ter uma paixão por mim. Né? Aquela paixão que faz eu ficar cego. Existem, eu posso falar um pouco de coisas não corretas aqui, mas
Até dentro da lei existe uma categoria que são crimes passionais, né? Que são movidos por paixão. Eu acredito que todos eles sejam cometidos por paixão a si próprios, né? Porque, olha, eu amo aquela mulher, aí o cara vai lá e ela larga dele, ele arruma uma outra mulher, e aí ele vai lá um dia e mata a mulher e mata o cara, né? Ou mata só a mulher, às vezes mata um monte de gente. Esse amor não era o amor àquela pessoa, era o amor a ele próprio. Ele queria ter aquela pessoa com ele. Então aquele amor a ele mata. Amor a filhos, amor a empregos, outras coisas. Essa paixão desvairada, né? Por alguns considerado poeta também da nossa geração passada, dos anos 90, né? Cazuza dizia assim: sou muito egoísta, centrado demais em mim mesmo para me incomodar com os outros. A definição dele não está errada. E a sinceridade também não. Eu sou muito egoísta, centrado demais em mim mesmo para me incomodar com os outros. Eu sou egoísta, não tenho tempo para me incomodar com o que acontece ao meu redor. Essa categoria de um egoísta. Um outro líder religioso muito famoso, Dalai Lama, dizia assim: o egoísmo causa a ignorância, a cólera e o descontrole, que são a origem dos problemas do mundo. Mais uma vez, também ele não está errado. Esse amor aos meus desejos, às minhas necessidades, ao que eu preciso, é uma das causas dos males, né? Nós sabemos que o mal principal do homem foi a queda. E o que a queda nos trouxe? A queda nos trouxe o egoísmo com ela na bagagem. E esse egoísmo traz esses males. Um poeta português, também chamado Fernando Pessoa, dizia assim: nunca amamos ninguém, amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. É um conceito nosso, em suma, é a nós mesmos que amamos. Isso é verdade em toda a escala de amor. Fernando Pessoa: nós nunca amamos ninguém, nós amamos a ideia que fazemos de alguém. Aquela pessoa é boa para mim, ela me satisfaz, ela me entende, ela me compreende, ela me escuta, é por isso que eu a amo. Você já ouviu falar assim: olha, eu amo aquela pessoa porque ela não me escuta, ela não me entende, ela não está nem aí para mim. Então o amor às pessoas é um amor a nós próprios, é um amor ao que as pessoas podem nos dar e a uma ideia que nós fazemos dela. Sabe aquela coisa, olha, e eu via isso muito na infância, a gente vê muito isso, né? Que as crianças são um pouco mais sinceros. Ah, esse aqui é meu melhor amigo do mundo. Nossa, é meu melhor amigo. Aí pede a mãe dormir em casa, né? Quem nunca passou por isso, né? Ah, é meu melhor amigo do mundo. Aí o que aconteceu? Ah, ele rasgou a roupinha da minha boneca, ou ele furou minha bola. Cadê seu amigo, Joãozinho? Não é meu amigo mais não. Porque fez algo que não agradaria a ele. Não tinha um amor, mas tinha uma ideia de que ele faria coisas que o fariam feliz. E a quebra dessa ideia faz com que o amor se acabe também. Então, às vezes o amor é um amor a nós mesmos, que nós projetamos em outras pessoas. Você está conseguindo me entender, irmãos? Amém? É isso, o egoísmo, o amor a nós mesmos e que nós projetamos. É como as pessoas projetam o amor nas igrejas. Né? Eu vou na igreja, mas ela tem que me satisfazer. Né? Eu vou na igreja, mas lá tem que carregar minhas baterias para a semana. Né? Eu tenho que sair de lá feliz da vida, contente, alegre, tenho que sair de lá saltitante. Mas aí vai na igreja, escuta uma mensagem contra o pecado, fala assim: não, essa igreja não é boa. Essa igreja não me deixou alegre, feliz. Ela falou que eu preciso mudar. Né? Não ama a igreja. Não ama a igreja, ama a si próprio. Eu vou na igreja, mas lá tem que ter um monte de pessoa que sorri para mim e que me dá tapinha nas costas. Não estou dizendo que isso é errado, você ter uma comunhão boa, deve haver isso. Mas se você vai com essa ideia formada, que a igreja deve te trazer essa sensação só de paz, de alegria e satisfação, não ama a igreja, não há amor na igreja. O amor é o seu conceito que você criou do que é uma igreja. E se você criou um conceito de igreja
você é egoísta. Você ama o que você criou, né? E a Bíblia, o que ela nos diz sobre isso? Primeiro texto que eu gostaria de ler, Romanos capítulo 2, versos 7 e 8. Diz assim: assim ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procurando glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Então, o que está projetado e reservado para aqueles que idolatram a si mesmos, dará a ira e indignação. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, diz assim: porque temos que, quando chegar, não vos encontre de modo que quero vos desde o começo. Porque temo que, quando chegar, não vos encontre do modo que quero vos encontrar, e que eu não seja encontrado por vós do modo que quereis me encontrar. Temo que, de algum modo, haja briga, invejas, ódio, ambição egoísta, calúnias, falatórios, arrogância e desordem. Aqui essa ambição egoísta só está reforçando a ideia do egoísmo, né? Eu tenho ambição por satisfazer a mim mesmo, para que a minha verdade seja imposta e seja a verdade absoluta. A igreja, ela é o corpo de Cristo, irmãos. É um coletivo. Não existe igreja do eu. Por que eu estou dizendo tudo isso? Nós vamos entrar um pouco mais no texto que nós lemos. Porque é tão condenável e tão errado o egoísmo. Porque Cristo não morreu pelo eu. Cristo morreu pela igreja. O sangue do próprio Deus foi derramado pela igreja. A igreja é o alvo do amor de Deus. E a igreja é sempre coletivo, não há igreja do eu. Nós vemos aí uma heresia muito grande, crescendo a cada dia, que é, nós somos a igreja. Tirando o contexto do texto, tirando a verdade das Escrituras, e dizem assim: nós somos a igreja, então não precisamos de igreja, nós somos a igreja. Só que essas pessoas que dizem isso, elas se contradizem. Elas dizem assim: a igreja sou eu não preciso ir à igreja, eu não vou à igreja porque a igreja é falha, toda a igreja tem problema e tem erro, então eu sou a igreja. Ele fala duas coisas controversas, ao mesmo tempo duas verdades. Toda a igreja realmente vai ter falhas, porque são compostas por homens falhos, Mas ele não é a igreja. Então, vamos nos reunir em qualquer lugar e fazemos qualquer coisa e pronto, é a igreja. Não é a igreja. Não é a igreja. A igreja bíblica não é. Não, essa igreja, eles dizem assim, essa igreja ela tem muitas falhas. Líderes, homens, querendo se colocar em posições, e então isso é tudo falha, esse sistema. Nós somos a igreja. Só que essa não é a igreja bíblica, A igreja é de Cristo. Cristo escolheu pessoas que estivessem à frente do seu trabalho. Essas pessoas constituíram outras pessoas que estabeleceram parâmetros para Deus ser cultuado. Não podemos cair no erro de Nadab e Abiú, Eles foram o primeiro que falaram assim: olha, vamos adorar a Deus do nosso jeito. E nós sabemos no que deu, Nós temos o nosso jeito especial de adorar a Deus. As Escrituras, elas não contam muito. Então, isso é ser igreja. O que é ser igreja? Eu gostei de uma ilustração que eu ouvi esses dias. E pense na seguinte forma: o que é ser igreja? Se você tem um saco na sua mão, uma sacola, com várias burcas, sabe o que é, irmãos? Aquelas bolinhas que você brinca assim, somente os homens, hein? Agora, hoje a gente não vê mais tanto, hoje as crianças estão mais na internet, vendo que não devia, no videogame, matando monstro lá. Mas, quando a gente era criança, tinha muita burquinha. Mas vamos lá. Aí você pega uma sacola com burquinhas, chega no
no chão e solta a sacola, o que vai acontecer? Todas elas vão se espalhar. Cada um vai para um canto. Se estiver dentro de casa, vai para debaixo do sofá, debaixo da cadeira, e outra some, parece que vira pó, né? Essas coisas pequenas gostam de sumir em casa. E isso não é igreja. Estão reunidas num culto, como domingo à noite, aí dão 9 horas, solta a burquinha no chão. Cada um vai para um canto e ninguém sabe mais o que está acontecendo. A igreja, ela é como um cacho de uva. Pensa num cacho de uva, você está com o mesmo cacho de uva na mesma sacola. E aí quando você solta a sacola, o que acontece com o cacho de uva? Permanece junto. Por quê? Elas estão entrelaçadas, elas estão unidas por algo. Isso é igreja. As burquinhas não são igreja. Eu quero dizer algo que talvez possa ser meio chato para alguns, né? Mas se você é desses da burquinha, talvez você precise ser resgatado por Cristo ainda. O seu momento com Deus é domingo à noite, 1h30. Deu 9 horas da noite, não é mais igreja. Não sabe o que está acontecendo com mais ninguém. Não se importa com o que acontece com mais ninguém. Aí passa uma semana, no domingo à noite, você vai lá, mais 1h30, se ajunta no saco com burquinha. Deu 9 horas, esparrama tudo de novo. Isso não é igreja, irmãos. Isso não é igreja. A igreja de Cristo não é isso. Você não sabe o que está acontecendo. Você não se importa com o que está acontecendo. Acabou o culto, você fica assim, puxa, já é 10:50, hein? Puxa vida, hein? Será que vai demorar? 5:50, hein? Aí começa a contagem regressiva. Para chegar, às vezes, começa às 7:30, vou correr para chegar às 7:31. Aí não tem que cumprimentar ninguém. Aí eu já chego só para a hora que estiver começando a música, saia na hora que estiver também acabando, porque daí eu não cumprimento ninguém. Irmão, você não está vivendo como igreja e talvez Cristo não te resgatou ainda. Se você não se importa com a sua igreja, com os irmãos que estão ao seu lado, você tem que orar a Deus. Nós não somos perfeitos. Fala assim, mas você está dizendo isso, mas você nunca me ligou, né? Nunca para perguntar. Irmãos, nós somos falhos mesmo, mas nós não temos que nos acomodar com isso. Nós não temos que nos acomodar com isso. Para nós tem que ser alegria termos comunhão uns com os outros. Sabermos da vida do outro. Irmão, tem que ser alegria, chegar domingo de manhã. Lógico, tem aqueles que trabalham no domingo de manhã, mas chegar domingo de manhã, puxa, tem escola dominical, que glória. Eu vou lá me reunir com os irmãos mais um pouco. Compartilhar da palavra, ouvir. Não somente ouvir, mas conversar com eles. Saber como eles estão. Mostrar para eles como eu estou. Chega quarta-feira à noite, que gostoso, também nós viemos para cá, nós nos reunimos, nós sentamos em círculos, nós perguntamos uns para os outros, como você está? Você quer oração por algo na sua vida? Você quer que ore por você? Aí as pessoas falam, não, eu quero que ore por mim, eu quero que ore por um vizinho, por um primo, e nós conversamos, nós compartilhamos, nós oramos juntos. Que gostoso isso, irmãos. Não somos burquinhas de domingo que se espalham pela casa. Nós precisamos melhorar muito, infinitamente mais. E só chegaremos à perfeição quando formos conformados à imagem de Cristo. Mas nós estamos no processo. E nós não podemos retroceder nesse processo. Você está me entendendo, irmãos? Na igreja universal do Reino de Deus, né? Eles constantemente falam assim, você está ligado? E o pessoal bate palma, opa, estou ligado. E dá uma acordada na igreja. Não vou fazer isso, não. Mas que você preste atenção, como igreja. Então, a igreja é isso. A igreja não é a igreja do eu, igreja do ego, igreja das minhas necessidades, os meus desejos, as minhas satisfações. A igreja não é isso. Você tem que ser igreja, não há como ser igreja sem se importar com a igreja. Igreja é partir do pão, comunhão, oração. Isso é igreja. Todas as coisas, né? Esse é o mal da nossa geração. O egoísmo. E isso é contrário à vontade de Deus. Então, se esse é um problema que tem que ser resolvido, né? Qual é o antídoto para isso? E aqui eu quero entrar no texto que nós lemos no começo, Filipenses 2, do 2 ao 5.
Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 5. Ele começa dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E como nós podemos saber os sentimentos que houveram em Cristo? Através das Escrituras, né? Se nós não podemos ser crentes sem a Bíblia, né? Nós não podemos ser crentes sem ler a palavra. Por exemplo, esta ordenança é que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se você não lê a palavra, você não sabe como é o sentimento que teve em Cristo. Logo, você não pode ter o mesmo sentimento, você não sabe nem qual sentimento que é. Então, você não está em acordo. Então, nós temos que ser crentes que amam a palavra de Deus, né? É um dos antídotos, irmãos. Aqui a Bíblia começa a nos mostrar como nós vencemos o egoísmo, como nós nos tornamos a igreja de Cristo, verdadeira. Então, Paulo diz que haja em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, conhecermos a palavra, não podemos ser crentes de caixinha de promessa, né? Aquela caixinha, deixa eu ver o que Deus fala comigo hoje. Pega um versículo. Aí quando pega um versículo que não gosta, fala de novo, Deus, né? Aí pega um e fala assim: olha, morrerá. Opa, não é para mim não, pega outro. Essa é a triste realidade nossa, né? Eu vou ler uma palavra hoje. Pega a caixinha de promessa e lê a palavra do dia. Nós temos que amar a lei de Deus, nos meditarmos nela, né? Como sermos como Cristo? Qual Cristo, né? Devemos imitá-lo em todas as coisas. Cristo, ele era o único ser 100%, ele era teantrópico. Esse termo só se aplica a Deus, né? Que era o único ser 100% Deus, 100% homem, né? Aí Paulo fala assim: olha, imite Cristo. Como nós devemos imitá-lo? Em tudo que nós pudermos imitá-los. Mas a pergunta ainda é: qual é o sentimento que houve em Cristo? O verso 6 começa a nos dizer, diz assim: que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Então, que já nos começa a nos mostrar o sentimento de Deus, né? Existindo em forma de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para textos como esse, para a cruz, e quando nós vemos a humanidade de Deus, nós não temos a noção do que é isso, do que foi esse momento na história. O que é um Deus existir em forma de homem. Nunca, em outro momento da história, isso aconteceu. Isso aconteceu por 33 anos na história. Um Deus tomou forma de homem, né? Nós não fazemos a ideia do que é isso, do que é ser Deus, né? E Cristo, ele foi eternamente Deus. Ele não foi criado, como algumas seitas dizem, que ele foi criado por Deus. Ele é eternamente Deus, né? E em determinado momento, na cruz, houve uma separação. Nós não conseguimos entender, a nossa mente finita, ela não consegue compreender o que é isso. Um Deus que foi eternamente Deus, nunca houve uma separação. Num determinado momento na história, ele vem em figura de homem, e por um pequeno período, ele se separa. Um Deus que é ligado em toda a essência com Deus. Ele se separa. Nesse momento que houve a separação de Deus com Deus, quando Cristo fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia relata que houve trevas por um período na terra. A separação de Deus, o Deus que era eternamente Deus, ligado a Ele mesmo, se separou dele, né? Nós não fazemos ideia do que é isso, né? Nós não podemos fazer ideia com a nossa mente finita. Nós podemos dar um exemplo infinitamente menor. Você imagina se você é rei, por exemplo, de um país, né? Toda a glória e majestade são suas. Aí, de repente, você abre mão de tudo aquilo para viver como um plebeu. Isso seria, com certeza, ruim, né? Deprimente, né? Mas não se compara ao que Deus fez. Nós poderíamos ser proprietários, né, de uma empresa grande, terem nosso hall de funcionários, milhares, talvez centenas de milhares de funcionários, dezenas de cargos abaixo do nosso. E aí você fala assim: olha, eu vou abrir mão de tudo isso,
e você como a pessoa da faxina. Eu quero o dono que recebia milhões e milhões por mês. Eu vou ganhar um salário mínimo agora. Isso seria uma separação brusca, grande. Isso seria algo que nós nunca vemos na história. Eu, pelo menos, nunca vi falar de um caso desse. De um homem que fez isso. Se nós olharmos para Cristo, então, que era eternamente Deus, e se colocou no lugar de homem, da sua criatura, será que Deus ele foi egoísta por algum momento, né? Já seria uma perda, uma separação dolorosa. E olha o que ele diz depois: não considerou o fato de ser igual a Deus. No mesmo verso, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. A tradução mais correta desse final é algo que devesse ser retido a qualquer custo. O que ele quer dizer com isso? Ele não considerou, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse ser retido a qualquer custo. Quer dizer que ele se manter como Deus era algo que por algum motivo poderia vir a acontecer. A separação dele com o Deus, com o Pai Criador, poderia acontecer por algum motivo. Fala assim, algo que devesse ser retido a qualquer custo. Ele não considerou que deveria ser retido a qualquer custo, mas que por algo, esse custo poderia ser pago. E qual foi esse algo que valia a pena? Nós, a igreja, a glória de Deus, a alegria do Pai, o regozijo de Deus. Está me entendendo, irmãos? O próprio Deus falou assim: eu sou Deus, detenho todas as coisas, tudo está ao meu controle, mas existe algo que é motivo suficiente para eu me submeter a uma condição humilhante de homem. Existe algo que faz com que eu me submeta a isso, para que haja uma separação na história que nunca houve no mundo, que é a separação de Deus com o próprio Deus. E essa separação foi tão forte que houveram tremores, terremotos, houve uma escuridão impenetrável no mundo nesse período. A Bíblia fala que aquilo foi tão forte que a terra tremeu e os mortos começaram a ser ressuscitados das tumbas. Se você ler lá em Mateus, vai dizer que os caixões foram abertos e as pessoas ressuscitaram e voltaram para as cidades. Irmãos, nós não sabemos o que é isso, nós não temos a noção do que é o próprio Deus se humilhar em forma de homem e se desligar dele mesmo. Houve trevas, não foi algo simples, irmãos. Valia a pena para Deus. Deus dizia assim: vai valer a pena. Até uma música, né? Mas Deus diz assim: existe um motivo que vale a pena. Esse motivo é a glória do Pai, é a alegria do Pai, em o Filho ser glorificado através de nós. Esse era o motivo. E nós, irmãos, vivemos num mundo onde é difícil nós acharmos motivos para nós não sermos egoístas, ególatras, egocentristas. Nós dificilmente achamos motivos para nós sermos honestos. Não, mas eu não posso ser honesto, afinal de contas, né? Se eu fizer isso, eu posso me dar mal. Se eu não contar essa mentirinha, pode ser muito prejudicial para mim, né? Se eu não mentir aqui no meu trabalho, eu posso ser mandado embora. Nós não encontramos motivos suficientes para nos mantermos honestos, para agirmos corretamente em alguns momentos. Sabe quando você olha para o governo e fala assim: nossa, o governo nos rouba tanto, né? Eu vou sonegar também, né? O governo nos rouba tanto. Isso acontece quando nós não achamos motivo suficiente para acharmos corretamente. E a falta de motivos é a falta de nós olharmos para a cruz de Cristo e entendermos ela. Porque se nós olharmos os motivos de Deus e saber que Ele poderia, se Ele quisesse, tranquilamente, passar uma borracha em tudo
Se quiser começar novamente, se não quiser parar daquele jeito, porque ele já era detentor de toda a glória por ele mesmo. Mas Deus achou um motivo. Nós precisamos achar motivo para abandonar a idolatria que há em nós, para sermos caridosos, para sermos humildes, para sermos longânimos, para abandonarmos a avareza, o egoísmo. É difícil nós acharmos motivos para isso, quando a cruz deveria ser um motivo suficiente. Nós deveríamos olhar para a cruz, olhar para o que Deus fez e falar assim: tudo vale a pena agora. Hoje de manhã nós tivemos aqui na igreja um casal de missionários, né? E algumas vezes nós temos recebido os missionários aqui. E, irmãos, quando eu olho para missionários eu me alegro muito. Meu coração fica contente. Porque eu vejo pessoas que encontraram somente na cruz o motivo de sua alegria. Que às vezes você sair do Brasil, às vezes de uma condição boa, de um bom trabalho, de um bom salário, e ir para um lugar como Jordânia, lugares onde a situação de vida é altamente arriscada, onde você não tem condições, você não tem bons hospitais, não pode ir no mercado e comprar uma bolacha, você não pode. Você vai viver e lá ninguém vai ficar tirando fotos de você para pôr no Facebook. Lá nesses lugares você não vai fazer vídeos se divulgando, se promovendo, né? Você não vai colocar: olha, vou na madrugada dar comida. Você não vai fazer isso lá. Ninguém vai acessar o seu site lá. Ninguém vai te chamar para grandes conferências lá. Ninguém vai te elogiar e falar: olha, como você é bom. Não, você vai ser um anônimo. Essas pessoas, elas encontram na cruz tudo o que elas precisam. E nós deveríamos ser assim também. Existe um teólogo, que eu não me lembro o nome agora, ele diz assim: quando tudo me foi tirado e ficou somente Jesus para mim, eu pude compreender que tudo que eu precisava era Jesus. Esse sentimento tem que haver em nós. A cruz deve ser o motivo. O verso 7 diz: mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele mesmo se esvaziou, ninguém esvaziou. Foi livre e espontânea vontade de Deus, por seu próprio prazer, não foi movido por nada. Ele esvaziou-se, né? A palavra grega ali, ela dá o sentido de que ele deixou a sua condição elevada para assumir uma forma de humilhação. Então, essa palavra que ele esvaziou-se a si mesmo, ela bem poderia ser traduzida por humilhou-se a si mesmo. Irmãos, falamos de Deus. Estamos falando de Deus. O próprio Deus, ele se humilhou, não havendo necessidade alguma. Ele se humilhou, né? Um Deus se humilhar sem necessidade, nós não sabemos o que é isso. Assumindo forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Vivendo aparentemente como servo. Ele não somente veio à terra como um homem, que já seria humilhante demais. Ele não somente veio como um homem e se humilhou, mas os judeus esperavam que viria como em forma de homem, só que como um Deus, como um rei na terra, né? Que seria esmagador. Até hoje eles esperam esse daí. Ele não veio simplesmente em forma de homem, mas ele veio em forma de homem e servo. Servo, a palavra grega aqui é doulos, é escravo. É a mesma tradução para escravo. Então ele não simplesmente veio, ele veio como um escravo, como um servo. Na última ceia, quando ele quer lavar os pés dos apóstolos, né? E aqueles apóstolos já entendiam mais ou menos quem era ele. Falou: não, Senhor, de jeito nenhum. O Senhor lavar o nosso pé? Aí Cristo diz assim: mas se eu não fizer isso, vocês não podem ter parte comigo. Pedro fala: então lava tudo, começa na cabeça. Mas Cristo lavou os pés. Irmãos, falamos de Deus. E se nós olharmos para o Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento, nós vamos ver um Deus que destruiu uma cidade. Simples. Que inundou o mundo inteiro.
Falamos de um Deus que fazia grandes maravilhas. Para ele talvez não era um piscar de olhos. E esse Deus lavou os pés. E irmãos, não eram pés bonitinhos como os nossos, não. Que usam meias, talcos e sapatinhos da Nike. Né? Que trocam de meia. Eram pés que andavam descalços no chão. Que pisavam, às vezes com aquelas sandalinhas, né? Ele lavou esses pés. Cristo, o próprio Deus. Será que ele foi egoísta? E ele poderia ser egoísta. O único que tinha o direito de ser egoísta. Será que ele foi egoísta? Assumindo forma de servo. Ele se esvaziou, ele se limitou a viver como nós. Ele se limitou a ser como nós. Às vezes nós não queremos nos limitar. Vou contar um breve testemunho. Esses dias eu fui à casa do meu avô. E o meu avô ele já está bem idoso e ele tem Alzheimer. Né? Então, tadinho, ele esquece das coisas, ele fala coisas que não tem nada a ver, né? E aí, só que ele é meu avô, e eu amo ele, e eu queria conversar com ele, né? E para eu poder conversar com ele, eu não pude falar assim, vamos falar de teologia, de palavras gregas, vamos falar sobre a política, vamos falar sobre, sei lá, o que está acontecendo no mundo. Infelizmente hoje ele não tem mais essa capacidade de falar sobre isso. Então eu tive que me submeter a falar da forma que ele entendia. Se eu queria conversar com o meu avô, eu tinha que conversar da forma que ele ia entender. E tinha que me fazer também que estava entendendo por ele. Então eu falava coisas simples. Eu falava coisas como, tudo bem, vô? Como é que tá? Aí fica fazendo a barba assim, e a barba aí? Tá crescendo, hein? E de uma certa forma, eu tive que me submeter ao nível que ele estava para poder conversar com ele. E Deus, querendo ter comunhão conosco, Ele abriu mão de toda a sua glória nos céus e se fez em forma de homem. Deus, Ele se submeteu, Ele se humilhou à nossa forma, para que através disso Ele pudesse ter comunhão eterna conosco. E às vezes nós não achamos motivos para nos submetermos a certas coisas. Nós não queremos nos sacrificar para ter certos momentos. O nosso egoísmo, ele é mais alto do que nós. Eu poderia olhar para mim e falar, olha, não vou conversar, não vou gastar meu tempo conversando com ele, não entende mesmo. Né? Conversa jogada fora. Né? Isso seria terrível. Né? Se Deus fez infinitamente menor por nós, se você tem uma pessoa que anda ao seu lado, que tem problemas nas pernas, você não pode sair correndo e deixar ela para trás, você vai ter que andar junto com ela. Se ela manca de um lado, você manca do outro. Senão você não vai andar com ela. São pequenas coisas que nós fazemos para que nós possamos estar em comunhão. E nós somos igreja. Nós temos que nos sacrificarmos para que nosso ego seja mortificado e nós vivamos como igreja. Não pense que é uma delícia, né? Nossa, vou viver em comunhão e eu faço isso, tiro de letra. Não, nós temos que nos esforçar para vivermos como igreja. Nós temos que nos esforçar para viver como igreja. Sabe o que nós fazemos? Né? O que Cristo fez é infinitamente menor. Ele se fez semelhante a homens. No verso 8 ele diz, assim na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Forma de homem, ele aparentou ser um homem, ele não foi um homem na sua essência, porque ele não absorveu o pecado do homem, mas ele tinha aparência de homem, ele era como um homem, né? Mas ele não deixou de ser Deus, ele era Deus, ele não assumiu a natureza pecaminosa. A Bíblia fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não simplesmente veio à terra, mesmo sem necessidade. Ele não simplesmente veio como um homem, mas ele veio como um homem servo. E não simplesmente como um servo, mas ele morreu, e não uma morte comum, mas uma morte humilhante. Até a morte, morte de cruz. Quem tinha tudo, abriu mão de tudo. Quem podia tudo, se fez servo. Quem detinha o poder sobre todas as coisas, se fez de escravo. Quem era Deus, se tornou como um homem. Esse é Deus. Eu quero voltar no primeiro verso que nós lemos.
Esse Deus fez todas essas coisas, todo esse sacrifício, e Paulo começa nos dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Este foi o sentimento que teve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser simplesmente como Deus. Nós não somos deuses, nós somos muito inferiores a isso, infinitamente inferiores a isso. E às vezes nós não queremos nos rebaixar a certos níveis. O Evangelho deve matar o nosso ego. O Evangelho deve matar o nosso ego. Cristo não fez isso porque nós éramos bonzinhos. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Mas porque Ele queria nos dar a vida, a isenção através do seu Evangelho. A morte do eu e a vida para Deus e o próximo. Por isso Deus fez todas essas coisas. Não há espaço para eu no Evangelho, irmãos. Não há espaço para eu. Mateus 16, 24, Jesus diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Cristo dizendo: você quer me seguir? Primeira etapa é: negue a você mesmo, mate o seu ego. Não há espaço para o seu ego na minha igreja. Negue-se a si mesmo, carregue a minha cruz, tome a tua cruz. Negar o seu ego, quem não faz isso não tem parte com Cristo. Certa vez Cristo foi questionado qual era o maior, e no Mateus 10, 38 diz assim: e quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Certa vez Cristo foi questionado, dizendo assim: olha, o que é o resumo das leis? Qual é o resumo dos mandamentos? Como nós devemos seguir e viver esse Evangelho? Cristo responde assim, no livro de Marcos, a partir do verso 12. Aproximou-se dele um dos escribas, que o ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aí ele diz: amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. A morte do ego. Qual é o resumo dos mandamentos, Senhor? O resumo do mandamento é: ame o teu Deus, depois o teu próximo. Não há espaço para eu. Não há espaço para o ego. Não há espaço para se ame. Não há espaço. A igreja de nossos dias diz assim: se ame, né? Se aceite, seja feliz. O importante é você estar feliz. Se ame, esteja contente, né? Se aceite como você é. Se aceite. Esses dias assistindo TV, havia um líder religioso na TV, e ele chegou lá e a apresentadora falou assim: puxa, senhor, né, diga uma palavra para nós, né, fale algo da parte de Deus para nós. Ele falou assim: olha, moça, né, o nome dela, olha isso, que plateia linda, maravilhosa, sorridente. Não preciso dizer mais nada. O Evangelho é isso. As pessoas felizes com elas mesmas, contentes, sorridentes. Eu cheguei perto delas, elas estavam cheirosas. Esse é o Evangelho de Cristo. As pessoas felizes. Um líder religioso que arrasta milhares e milhares para onde vai, né? Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é da boca de Cristo: amarás o teu Deus e ao teu próximo. Aquele que não negar a si mesmo não é digno de andar comigo.
não há espaço para o eu, mas para o nós, para a igreja. A morte do seu egoísmo tem que acontecer, irmãos. Enquanto o seu egoísmo não morrer, Cristo não tem espaço. E que nessa noite nós possamos correr para Cristo. Se nós ainda enxergamos em nós estas coisas, se nós ainda não estamos vivendo como igreja, que nós possamos, assim como a Bíblia nos diz, olharmos para Deus e sermos salvos. Corrermos para Ele, nos arrependermos de nossos pecados, nos arrependermos de nossas transgressões, de nossas iniquidades, nos arrependermos de termos levado esta vida e corrermos para os braços de Cristo e pedir para que Ele nos ensine a vivermos como Ele quer que nós vivamos. Amém? Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos.